Chegamos à quarta-feira, metade da semana, e nós estamos aqui no momento de oração do programa Encontro com a Vida para orar com você e por você. Muitos pedidos têm chegado aqui a nós e nós agradecemos a você que tem enviado o seu pedido pelas redes sociais. O endereço está aqui na tela e você pode fazer agora. Peça oração, agradecimento. Conte conosco para estarmos ao seu lado na jornada do seu dia. Você não está sozinho. Você tem aqui amigos, tanto nós aqui do estúdio, quanto outros centenas que estão assistindo ao programa, que anotam as orações, que oram conosco nessa corrente que nós fazemos aqui todos os dias. Bom, pela manhã agora nós temos aqui a Natália Rodrigues pedindo oração. A Natália, ela diz assim: bom dia, equipe do Encontro com a Vida. Bom dia, Natália. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de abrir os olhos todos os dias, de pegar na minha Bíblia, de orar e junto com vocês meditar na palavra de Deus. Deus é bom, Ele perdoa. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos ama e estar pertinho de Jesus todos os dias é uma maravilha. É verdade, Natália. Nós estamos aqui com você, viu? E pertinho de Jesus, orando para que Ele continue aí com você. Que bom que você tem uma mente positiva, que você está aí orando por nós e essas orações são muito importantes para nós. Bom, o segundo pedido que chega a nós é da Giane Lúcia. Ela escreve aqui: eu peço oração pelo meu filho para ser liberto do vício da bebida e volte para Jesus. Nós temos muitos pais e mães que todos os dias nos abordam, escrevem para o programa pedindo oração pelos nossos filhos. Há mães que não dormem enquanto o filho não chega da rua, da balada. Há pais e mães procurando os filhos nas ruas. Essa é a realidade que nós enfrentamos naquilo que nós conhecemos hoje como o tempo do fim. Jesus prometeu voltar aos nossos dias. E nesse dia, nós queremos orar para que essa promessa se cumpra logo. Há muitos pais e mães sofrendo. Bom, a Daisy Jaicós, acho que é assim que se pronuncia, ela escreve aqui: bom dia, pastor. Bom dia, Daisy, tudo bem? Bom dia, povo de Deus vivo, ela escreve. Por favor, orem por minha filha Daniela. Ela irá fazer uma cirurgia. Segundo os médicos, essa cirurgia deverá durar 5 horas. Ela terminou um tratamento de quimioterapia de 2 anos, graças à misericórdia de Deus. E amanhã estará fazendo essa cirurgia. Ela tem 2 filhinhos, está muito cansada. Por favor, interceda ao nosso Deus. Nós falamos aqui dos Estados Unidos da Flórida. Olha, um texto, uma oração, um pedido da Flórida, de bem longe. Talvez você, Daisy, esteja assistindo aí através das redes sociais, através do canal do YouTube. Que bom que você pediu oração. Nós estaremos orando pela Daniela, orando por sua filha, orando por essa cirurgia nesse dia. Também, como último pedido dessa manhã, nós temos a Manuinha Melo. Bom dia, queridos. Peço que ore pelo Bruno. Libertação das drogas e vício dos jogos. Conversão aos caminhos do nosso Deus. Quantas pessoas pedindo oração por um livramento, angústias de pais e mães. Você sabe que se há uma oração que Deus ouve, é oração de pai, é oração de mãe. São orações sinceras de amor. Pessoas que estão preocupadas com a saúde e integridade dos filhos. Uma mãe que ora pela filha, que está na quimioterapia, numa cirurgia. Talvez esse seja o seu caso agora. Talvez tenha alguém da sua família que precise de oração. Alguém que está passando por um momento de vale, de perturbação, de vício. Deus, Ele nos ouve. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nenhuma lágrima do ser humano, ela cai na terra, mas ela é guardada por Deus. Diz a Bíblia, Ele guarda as nossas lágrimas num odre. Deus é aquele que conhece a nossa angústia. Ele caminha conosco. Ele sabe o que passamos. Ele entende as adversidades que se colocam diante de cada filho, cada filha. Por isso, nessa manhã, nós vamos interceder diante de Deus. Pedir que Ele atenda a Natália, que Ele atenda a Giane Lúcia, a Daisy, a Manuinha, que Ele atenda a você também. Me permita orar com você nessa manhã? Querido Pai, nós te agradecemos
porque essas pessoas estão clamando ao Senhor, estão buscando o Senhor e nenhum outro Deus. Porque elas entenderam que não há outro caminho, não há outra esperança. O Senhor é o único que nos ouve, nos atende, nos cura. O Senhor é aquele que nos percebeu quando estávamos caminhando sozinhos nessa vida e encheu nossa vida de esperança. Por isso oramos por esses filhos aqui que são colocados em oração, que enfrentam o câncer, que enfrentam o vício nas drogas, que enfrentam o alcoolismo, o vício em jogos. São teus filhos, comprados pelo sangue de Cristo. Nós o colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia logo cedo para juntos olharmos as histórias da Bíblia. Estamos numa nova temporada, o Como Jesus Tratava as Pessoas. E hoje nós iremos estudar uma história que fala sobre como Jesus tratava os temerosos, as pessoas que tinham medo. É isso que nós vamos aprender hoje. Antes, porém, deixa eu mandar um abraço carinhoso para os nossos telespectadores e internautas conectados com o programa. Primeiro, a Janete Manuel Fernandes, ela diz assim: bom dia, pastor. Comecei a frequentar uma igreja adventista e hoje sou um membro para a honra e glória do Senhor, trabalhando para o Senhor na recepção com meus irmãos e amigos. Olha aí, que legal! Janete Manuel Fernandes, que Deus abençoe você no ministério da recepção e que você tenha sempre um sorriso lindo para receber as pessoas quando vêm à casa de Deus. A outra mensagem chega para nós da Célia Fumaneri. Bom dia, pastor Arilton. Eu moro no Espírito Santo e assisto o programa todas as manhãs. É um programa maravilhoso. Ore também por minha família. Obrigado, Célia Fumaneri, por sua mensagem. Um abraço a todos os capixabas. Esse é um estado que eu tenho um carinho muito especial. Me criei no Espírito Santo, né? Morei aí 16 anos da minha vida, morei no Espírito Santo. Um abraço para o pessoal aí da Grande Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana. Um abraço para os que moram no interior do estado. É um estado maravilhoso, viu? Um outro recadinho chega aqui da Lia Barduco. Bom dia, pastor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a Lia manda um recado aqui da Bíblia, né, para nós, que é o Salmo 127. Obrigado, viu? Hoje vamos continuar a nossa série Como Jesus Tratava as Pessoas. Por isso, quero convidar você a já tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós vamos aprender sobre mais um tópico, como Jesus tratava as pessoas. Hoje, como Jesus tratava os temerosos. Esse é o tema que hoje vamos estudar, como Jesus tratava os temerosos. Antes, porém, quero convidar você a fazer uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo que nós vamos ter agora. Ora comigo? Amado Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja com todos nós e que agora nós possamos compreender a Tua mensagem, o Teu recado para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Tema de hoje, como Jesus tratou os temerosos. E a passagem aparece aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Leia comigo o texto, por gentileza. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que história maravilhosa! O cenário para essa história, mais uma vez, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que você sabe na realidade é um lago, era o local onde Jesus por várias vezes transitou com os seus discípulos. Depois de terem expulsado um demônio lá em Gadara, eles pegam um barco e vão em direção à outra margem, quando acontece esse episódio desta grande tempestade. A tempestade deveria ser muito grande mesmo, porque alguns dos discípulos eram pescadores e, como pescadores, estavam acostumados com o mar, com as ondas ali, com os ventos. Mas para temerem perder a própria vida, isso dá a indicar que era de fato uma grande tempestade. Mais interessante que enquanto eles estavam com medo de perder a vida, Jesus dormia no barco tranquilo. Ou seja, Jesus repousava na confiança de que Deus cuidava dele em todos os momentos. Que contraste entre a atitude dos discípulos e a atitude de Jesus. Enquanto eles estavam desesperados, sem saber o que fazer, Jesus dormia tranquilamente, confiando na proteção do Pai. Há uma lição especial para todos nós nessa história. Muitas vezes temos muitos medos em nossa vida e até nos esquecemos de que Jesus está no barco. Não se esqueça, o Pai está cuidando de tudo e nunca virá sobre a sua vida uma tempestade para a qual Deus também não proveja libertação, alívio, vitória. Interessante que o medo é tão antigo quanto o pecado, não é verdade? Se formos lá para o capítulo 3 do livro de Gênesis, onde estudamos sobre a origem do pecado, quando deu o pôr do sol, o horário em que Deus vinha para visitar Adão e Eva todos os dias, Deus agora não vê o casal e pergunta: Adão, onde estás? E a resposta de Adão foi: eu tive medo e me escondi. Por que Adão estava com medo? Porque ele havia pecado. Ele havia comido do fruto que Deus proibira que ele comesse. Assim nós podemos concluir que o medo é tão antigo quanto o pecado e, quem sabe, sua primeira consequência. Eles temeram porque haviam pecado, porque haviam quebrado uma lei que Deus havia estabelecido. Interessante que o medo, então, é resultado do pecado. De que você tem medo? A gente, quando é criança, tem às vezes medo do trovão, medo dos relâmpagos, medo de uma chuva forte. E a gente corre para a saia da mãe, para os braços do pai. De que você tem medo? Quando crescemos, temos medo de ficar desempregados. Temos medo de não sermos úteis. Temos medo de não sermos amados. Quantos medos nos acompanham ao longo de uma vida? Como casados, temos medo de não fazer feliz o nosso cônjuge. Depois vem os filhos. Temos medo de não saber cuidar bem deles. Temos medo de não respondermos à altura. E os anos se passam. Depois temos medo de envelhecer. Temos medo de ficar doentes.
Temos medo da morte? O medo acompanha toda a nossa jornada. Mas que mensagem há no texto de hoje para as pessoas que são temerosas? Há uma mensagem especial. A primeira delas é que mesmo Jesus estando no barco, a tempestade não foi evitada. Então, mesmo quando Jesus está presente em nossa vida, passaremos por momentos turbulentos. É isso mesmo. Jesus, em momento algum do Evangelho, prometeu que nossa vida seria um mar de rosas. Ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, quando Jesus nos chama a seguir suas pegadas, Ele não nos chama para uma vida de pura felicidade. Ele chama também para uma vida de privações, para uma vida de tribulações. Mas Jesus também dá o alívio. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E porque Ele venceu o mundo, nós também podemos ser vitoriosos sobre nossos medos. Então, mesmo estando ao lado de Cristo, seremos atingidos por tempestades, mas nós podemos confiar que mesmo em meio à tempestade, Ele vai estar presente. Uma vez eu vi uma mulher vivendo uma grande tempestade, talvez a maior da sua vida. Eu estava numa igreja num domingo pela manhã, aguardando para a realização de uma cerimônia fúnebre, quando de repente fui buscado por uma família que me disse: Pastor Arilton, o senhor pode ir conosco até o hospital para dar uma notícia para uma de nossas irmãs aqui da igreja? E eu perguntei: que notícia tem que ser dada? E eles me contaram a história. Uma irmã de nossa igreja tem 2 filhos. E esses 2 filhos ontem estavam num bar bebendo e jogando cartas. De repente começou uma discussão entre os irmãos. E enquanto os irmãos estavam discutindo, começou uma briga. A mãe foi avisada e veio para separar a briga dos filhos. E enquanto ela tentava separar a briga dos filhos, a pressão subiu, ela acabou desmaiando e foi levada ao hospital. Ela foi tratada, mas ela não sabe o final da história. O irmão mais velho foi em casa, buscou uma arma e tirou a vida do irmão mais novo. Agora, eu deveria ir ao hospital para dizer para uma mãe que um filho havia tirado a vida do outro filho. Quando a notícia foi dada naquele leito do hospital, eu vivenciei uma experiência muito triste. Uma mulher que vivia a maior das suas tempestades. Mas naquela ocasião, nós podemos dizer para essa mulher, podemos dizer para ela, de que mesmo estando vivendo essa grande tempestade, Jesus tinha o poder de acalmar o coração dela e ajudá-la a passar por esse momento. As pessoas que amam a Jesus também passam por tempestades. E a boa notícia é que a tempestade nunca será maior do que a nossa força que Deus providencia para vencermos e enfrentarmos. Há uma segunda lição que podemos aprender desse texto. Em meio às dificuldades da vida, podemos às vezes nos esquecer da presença de Jesus, como fizeram os discípulos. Quem sabe eles estavam buscando meios para salvar o barco do naufrágio. Quem sabe buscando ali abaixar as velas, quem sabe aliviar o peso do barco, eu não sei. Mas em meio às atividades que eles estavam desenvolvendo, eles se esqueceram que Jesus estava no barco. Nunca se esqueça de que Jesus sempre vai estar com você, em todos os momentos. Certamente você já viu aquele poema de alguém que caminhava com Jesus e as pegadas iam sendo deixadas pela areia.
até que a pessoa percebeu que em dado momento, apenas um par de pegadas foi percebido. E ela perguntou se o Senhor havia abandonado. E essas pegadas solitárias estavam no momento mais difícil da vida. Quando vem então a resposta de Jesus: não, eu não te abandonei, mas nesses momentos mais difíceis da sua caminhada, eu te carreguei no colo. As pegadas que você estava vendo eram minhas, porque você estava no meu colo. É isso que Deus faz com todos nós hoje. Ele caminha sempre ao nosso lado. Não esqueçamos de que Jesus está sempre no barco, mesmo quando vierem as grandes tempestades. Os discípulos acordam Jesus e fazem uma pergunta interessante. O Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não está vendo que nós estamos prestes a morrer? E o Senhor não se importa com isso? Claro que Jesus se importava. Jesus não estava nem consciente ainda da situação, porque dormia tranquilamente na segurança do Pai. Mas quando ele desperta, ele exerce o seu poder criador. E o mesmo que havia dito, haja luz, que havia formado céus e terra e mar, levanta a sua voz e declara agora para a tempestade: fique quieta, emudeça. E a palavra diz que no mesmo momento o vento se aquietou e se fez grande bonança. Os discípulos ficaram admirados. Mas Jesus lança para eles uma pergunta muito interessante. No verso 40. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Como é que ainda não tendes fé? Por que Jesus perguntou para eles isso? Eles já haviam tido vários exemplos do poder de Cristo. Há poucos instantes haviam visto Jesus libertar um endemoniado que vivia se cortando nos cemitérios. Haviam visto Jesus fazer leprosos andarem, ou melhor, coxos andarem, mudos falarem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados. Eles haviam visto vários milagres de Jesus. E é por isso que ele pergunta: por que ainda não tendes fé? Será que não está claro para vocês quem eu sou? Não está claro o poder que eu tenho para exercer? E os discípulos diziam uns aos outros com grande temor: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, que tem o poder de acalmar as tempestades da nossa vida e que nos convida hoje a olharmos para os milagres que Ele já tem realizado para que a nossa fé se fortaleça. Por que vocês são medrosos? Perguntou Jesus. Vocês ainda não têm fé? Vocês não estão vendo todas as coisas que eu tenho realizado? Quando eu olho para a minha trajetória, quando você olha para a sua trajetória, nós não podemos perceber quantos milagres Deus tem operado em favor de nossa família, como Deus nos tem dirigido. Não dá para nós colocarmos numa folha de papel tantas bênçãos que temos recebido do Senhor, tantos milagres que temos visto. E a pergunta que fica de Jesus é a mesma. Como é que ainda não tendes fé diante de todas as coisas que Deus realiza em nosso favor? Sim, querido amigo, quantas coisas Deus tem realizado em nosso favor, quantas coisas o céu tem feito por nós, porque ainda somos temerosos. Um dia na eternidade, quando nos for revelado o nosso anjo da guarda, esse anjo que foi destacado para estar sempre ao nosso lado, quem sabe ouviremos muitas histórias ainda não conhecidas, que retratam o cuidado de Deus por todos nós. Nós devemos nossa vida ao Senhor. Eu nunca me esqueço um dia em que era pastor em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu estava dirigindo de volta para casa de algumas visitas pastorais, e num cruzamento
Eu parei o meu veículo, esperando que a pista ficasse livre para então cruzá-la. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, não vi nenhum carro. E então eu pisei no acelerador para cruzar aquela pista. Mas quando eu pisei no acelerador do carro, o carro não andou. E assim que o carro eu percebo que o acelerador não respondeu, eu percebo um vulto passando na frente do carro. Era um outro veículo, vindo da esquerda para a direita em alta velocidade. Eu havia olhado recente para a esquerda, mas não o havia visto ainda. E quando eu acelerei o carro não se moveu, mas esse outro veículo passou em alta velocidade. Eu tirei o pé do acelerador, meu coração tremia, meu corpo tremia, coração palpitava. Deus havia salvo minha vida mais uma vez. Se aquele acelerador tivesse respondido, o meu carro teria avançado e este outro carro em alta velocidade teria entrado pela porta do meu veículo e certamente ceifado minha vida. Mas mesmo eu tendo acelerado, o carro não andou. Esta foi apenas mais uma prova de como Deus cuida da gente, de como Deus nos protege e nos guarda. Nós não precisamos temer. Podemos lançar fora o medo, porque Deus nos convida a acreditarmos na direção dele e no cuidado que ele tem todos os dias. Não temais, ó vermezinho de Jacó. Não tenha medo, ó povozinho de Israel. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não temas, o Senhor vai estar com você em todos os momentos, mesmo nas grandes tempestades da vida. Sabe como Jesus tratou os discípulos temerosos? Jesus fez mais um milagre para que naquele momento sua fé crescesse, para que eles pudessem reconhecer o cuidado e a presença de Jesus em todos os momentos, em todas as suas preocupações. É assim que Jesus lida com as pessoas temerosas. Se hoje existem medos abatendo sua vida, não se esqueça que Jesus é aquele que pode lançar fora o medo e nos encher de confiança. Confiança na providência divina, confiança no cuidado divino, confiança de que em todos os momentos Ele vai estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis. E não só Ele vai estar presente, como Ele vai trazer o alívio e a resposta que nós tanto precisamos. Que tal hoje entregar sua vida ao Senhor mais uma vez? Que tal hoje confiar que Deus pode ajudar você a lançar fora o medo, todo o temor e a viver uma vida de perfeita felicidade ao lado dele? Sim, querido amigo, sim, querida amiga. O texto de hoje é uma proposta a nós lançarmos fora o medo e a confiarmos que Jesus sempre estará ao nosso lado. Levantará a sua mão também em nossa direção e fará todos os milagres que nós precisamos para sermos vitoriosos. Que tal hoje você confiar sua vida a Jesus e deixar que Ele guie você em todos os momentos e que acalme as tempestades que possam existir no seu coração? Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado pelo texto de hoje e por entendermos que o Senhor nos atende em todas as nossas necessidades e mesmo diante do sofrimento, da provação e do medo, o Senhor estará ao nosso lado. Pai querido, nos ajuda em nossas tempestades. Estende Tua mão em nosso favor e traga a paz e o alívio que nós tanto precisamos. Cuida, Pai, de nós nesse dia e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.